Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E na aula de hoje nós vamos desenhar juntos um sistema de alto nível e escalável para Python e Django. Mas antes da gente ir para a aula eu tenho um recado muito importante para te dar. Talvez você saiba, talvez não, mas no dia 4 a 10 de julho, que já está chegando, faltam 9 dias, vai rolar a PyStack Week 4.0, a jornada final. Será um evento 100% inédito, online e completamente gratuito, onde nós vamos desenvolver do zero uma aplicação completa com Python e Django. Para você que quiser dar uma olhada no spoiler da aplicação, ela está aqui, ó. Será uma aplicação para nutricionistas gerenciarem seus pacientes. As tecnologias utilizadas vão ser essas daqui, tudo mais, a data, tudo aqui está no site, primeiro link na descrição. Então faz a sua inscrição lá agora, não perde tempo de forma alguma. Essa será a última PyStack Week, nunca mais faremos nenhuma PyStack Week, então é muito importante que você participe dessa que é a melhor e última oportunidade para você acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Então vai lá e se inscreve agora, beleza, pessoal? Então dado esse recado, vamos aqui para a aula de hoje. Então aqui, o que eu tenho para a aula de hoje é um diagrama que eu quero mostrar para vocês de como funciona um sistema que ele é altamente escalável utilizando a linguagem Python e o framework Django como core desse projeto. Mas além do Python e do Django, um projeto precisa de muito mais coisas, precisa de um sistema de cache, de um sistema de mensageria, de um sistema para armazenar arquivos estáticos e tudo mais. Então como que funciona um projeto que ele é um projeto realmente escalável, independente da quantidade de acesso que ele for ter, ele vai aguentar. Ok? Então vamos lá. Tudo começa sempre na requisição do usuário, no usuário. Então aqui nós temos a request do usuário. Assim que o usuário faz a sua request, nós precisamos de um proxy reverso para receber essa requisição e enviar para o Python, que é a nossa linguagem de programação que nós estamos trabalhando. Então aqui nós estamos utilizando o Nginx, que é um sistema extremamente escalável que aguenta dezenas de milhares de requisições e você não vai ter que se preocupar com um sistema de proxy reverso que será o nosso servidor que a gente vai utilizar, o Nginx. Ele é o sistema de servidor mais utilizado para Python e Django. Você talvez que trabalha com PHP, talvez você conheça bastante o Apache, mas aqui para Python e Django, o que eu mais recomendo sem dúvidas nenhum, que é o disparado mais utilizado, é o Nginx. Só que nós precisamos agora fazer uma conexão via WSGI. O que é o WSGI? Web Server Gateway Interface, que é uma PEP do Python que especifica como que servidores e os servidores criados em Python devem se comunicar entre si. Então, servidores e aplicação Python, como eles vão se comunicar? Então, existe esse protocolo que é o WSGI. Então, para o Nginx conseguir se comunicar com o Python, eles não conseguem sozinhos. Para isso que nós precisamos de alguém que faça essa implementação do WSGI, que no caso é o Unicorn. Sem o Unicorn aqui não funciona, tá bom? Depois aqui nós temos a nossa aplicação Python, que estará dentro de um Desculpa aí, pessoal. Que estará dentro de um container Docker. Esse container ele é muito importante para a gente isolar a nossa aplicação, ok? Então, dentro desse container Docker, nós vamos ter o core do nosso projeto, que será a nossa aplicação Python e Django, seja ela uma API ou quer que seja. Ok? Mas agora, essa nossa aplicação que foi construída com Python e Django, ela precisa se comunicar com outros servidores, como por exemplo um servidor de banco de dados, para que os dados do usuário sejam armazenados e tudo mais. Uma aplicação sem banco de dados praticamente não faz nada. Então aqui é muito importante que o nosso banco de dados nunca esteja no mesmo servidor da nossa aplicação, do core do nosso projeto. Então se eu pegasse esse banco de dados aqui, no caso então, a nossa aplicação Python e Django se comunica com um banco de dados externo, que no caso aqui eu recomendei o MySQL ou Postgres, eu recomendo sempre, isso daqui é a maior regra, que nunca o banco de dados esteja aqui dentro do nosso próprio container, da nossa própria aplicação, junto com o mesmo servidor aqui. Então isso daqui nós temos que ter um servidor separado de banco de dados, em um IP diferente e uma conexão completamente diferente. Porque se isso daqui tudo está na mesma máquina, na maioria das vezes, onde nós temos o gargalo é no banco de dados. Então se nós temos um gargalo aqui, toda a nossa aplicação para. Tudo isso daqui que a gente está vendo, todo esse esquema aqui que eu desenhei, está tudo na mesma máquina, tudo isso daqui para. Então não. Então nós vamos fazer tudo em servidores separados. Nós vamos ter aqui a nossa aplicação isolada e depois nós vamos ter um servidor específico para banco de dados, que no caso pode ser aqui o MySQL, Postgres e tudo mais. Mas é importante que isso daqui esteja em uma máquina física diferente, tá? Para não acontecer esse tipo de gargalo e cair a nossa aplicação inteira. Depois nós precisamos de um sistema de cache também. Cara, o que é um sistema de cache?
Imagina que você tem um sistema que ele muda de poucos em poucos, ele demora muito tempo, ele não muda de pouco em pouco tempo. Você entrou lá naquele site e ele é quase um site estático. Imagina que ele mostra a cotação de tal coisa uma vez a cada mês. Então, aquele site só vai mudar uma vez por mês, ou uma vez por dia, ou algo do tipo. Basicamente, toda vez que o usuário acessa aquele site, pressiona F5 ali, ele tem que processar toda essa informação. Então, ele vai receber aqui a requisição pelo Nginx, vai para o Unicorn, aqui a sua aplicação Python vai pegar essa requisição, vai lá buscar no banco de dados os dados que é necessário, vai fazer todos os cálculos, os processamentos, para depois devolver uma response para o usuário. Mas essa informação, ela não é sempre a mesma na maior parte das vezes, ela muda com uma frequência muito pequena. Então, o que nós podemos fazer? Criar um cache. Quando o usuário acessar o site pela primeira vez, nós pegamos a informação daquele momento, guardamos em cache, e quando o usuário acessar novamente, a gente não precisa fazer todo esse processamento. Pegar nossa aplicação Python, ir lá no banco de dados buscar as informações, voltar para o Python, agora fazer todos os cálculos necessários para devolver a response. A gente faz isso uma única vez no primeiro acesso do usuário, e a próxima vez que ele acessar, a gente armazena isso daqui dentro de um cache. E no caso aqui eu recomendei o banco de dados em memória, o Redis, que é um dos mais utilizados para isso. Então a gente armazena dentro desse banco de dados, que é um banco de dados extremamente rápido, porque ele não é um banco de dados que armazena em disco rígido, como o MySQL, por exemplo. Ele armazena em memória. Então isso daqui tem uma desvantagem, que isso daqui não é dados persistentes. Se você desliga esse servidor, você perdeu esses dados. Mas isso daqui não seria um problema para cache. Porque se você perde os dados que estão em cache, quando o usuário acessar a página novamente, o único problema que você teria que ter é fazer aquele processamento todo de novo. Não é algo grave, não teve algo crítico, você não perdeu nenhum dado crítico do seu sistema. Por isso que nós podemos utilizar um banco de dados em memória como o Redis, por exemplo. Então o cache é muito importante. Por quê? Quando o usuário acessar o site pela segunda vez, a nossa aplicação vem nesse banco de dados em memória, que é um banco de dados muito mais rápido que o MySQL, e já manda a response direto para o cliente. A gente não precisa fazer todo o processamento, os cálculos envolvidos para dar aquela resposta específica para o usuário. Certo, pessoal? Depois disso, nós temos que armazenar os arquivos estáticos. E aqui a outra dica que eu tenho é: nunca armazene os arquivos estáticos dentro da sua própria aplicação, dentro do mesmo servidor. Nós vamos utilizar storages em cloud para isso. E aqui eu recomendei o Cloud Storage, que é do Google Cloud Platform, mas vocês poderiam utilizar o S3 da AWS, por exemplo, ou de qualquer outra plataforma da Azure, provavelmente vai ter, eu não sei qual vai ser o nome do storage da Azure, mas aqui Cloud Storage e S3 da AWS são os mais famosos, ou qualquer outro. Mas é importante que você utilize alguma forma de storage, ok? Então você vai armazenar os seus arquivos estáticos, que são imagens, vídeos, arquivos CSS, arquivos JavaScript, tudo no Cloud Storage. E quando o usuário acessar a sua aplicação, você vai devolver no HTML, você vai importar lá dos servidores do Google Cloud, da AWS e tudo mais. Isso daqui permite que você tenha, em algum momento, caso seja necessário, CDNs, por exemplo. Você vai colocar esses seus arquivos estáticos em diversos cantos do mundo. Então, eu vou colocar aqui o meu arquivo, minhas imagens, arquivo CSS, JavaScript, e um servidor lá da Europa, um servidor aqui no Brasil, em São Paulo, um servidor na América do Norte, um servidor na Ásia e tudo mais. E aí, quando o usuário fizer a requisição para a sua aplicação, você verifica, ele está mais próximo de qual servidor que armazena meus arquivos estáticos. Se ele está, por exemplo, na Argentina, você vai buscar da onde? Eu busco do servidor que está em São Paulo, no Brasil. Então, a tempo de latência, de conexão entre o seu sistema e o usuário vai ser muito menor. Porque imagina, o usuário está acessando da Argentina e você está lá na Europa, por exemplo. Você vai levar muito mais tempo do que se você tivesse que acessar um servidor que estivesse no Brasil. Então, quando você utiliza o Cloud Storage, isso daqui fica muito tranquilo para você fazer. E isso daqui, claro, você tem que ver quando que é útil você fazer isso, porque isso aqui acaba tendo um custo muito maior para você. Então, você tem que ver. Eu tenho usuários que acessam meu sistema do mundo inteiro, por exemplo, aí às vezes você vai querer ter um CDN. Caio, meus usuários é tudo do Brasil aqui, uma aplicação pequena e tudo mais. Às vezes daqui não é necessário. Então eu estou falando aqui de um sistema realmente escalável, com dezenas de milhares de acessos do mundo inteiro. Então isso daqui é importante que você tenha também. Certo? E depois nós precisamos de um sistema de mensageria, para que tasks que levam um grande tempo de processamento sejam executadas de forma distribuída. Imagina o seguinte caso: o usuário acessou meu sistema, fez um cadastro. Quando você faz o cadastro, ele vai se enviar um e-mail para você e depois mostra uma página de cadastro confirmado.
Se a gente não utiliza esse sistema aqui que eu vou mostrar para vocês, o que acontece? Na hora de enviar o e-mail, é uma tarefa que leva um bom tempo. Então, você vai ficar parado na página de inscrição até que o e-mail seja enviado para depois mostrar a página de cadastro confirmado. Isso não é interessante. O que a gente poderia fazer? Você fez a inscrição, a gente vai pegar a sua task de enviar e-mail e vai mandar para um broker, que é um sistema de fila. Então aqui eu recomendo Redis, Kafka, RabbitMQ ou qualquer outro que você prefira utilizar, tá? Eu gosto bastante do Redis para fazer esse tipo de coisa, mas se quiser utilizar outro, fique à vontade. O importante é que você tenha algo que faça esse tipo, que trabalhe com filas, ok, pessoal? Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa minha task e vou enviar para esse banco de dados. Vamos utilizar o Redis como exemplo, que será o Redis. Então o Redis vai armazenar todas essas tasks em filas. Então chegou lá 5 tasks para ele. Ele coloca task 1, task 2, task 3, task 4. E beleza. Agora nós temos os nossos workers. Os workers são máquinas físicas, ou assim, pode ser containers Docker separados, que vão ficar responsáveis por ler esse nosso broker, que seria o Redis, por exemplo, esse nosso banco de dados, fica lendo. Existe uma tarefa para eu executar? Se existir, o worker pega essa tarefa, leva para ele, processa ela. E aqui nós podemos ter um ou mais workers. Aqui no caso eu coloquei 2, por exemplo. Mas se você está falando de uma aplicação que tem uma quantidade muito grande de tarefas que você vai colocar para ser executadas de forma distribuída, você pode ter mais worker. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma fila com 4 tarefas, por exemplo, o worker 1 vai resolver 2 e o worker 2 vai resolver 2. Então, você não acumula tarefas em uma única máquina, em um único worker. E depois que o worker resolve essa tarefa, o que ele faz? Ele armazena dentro de um banco de dados MySQL a resposta, o resultado, o que é aquela função. Quando eu falo de uma task, aqui eu estou falando de uma função, retornou. Ok, pessoal? Então, vou dar aqui, tirar um pouquinho o zoom para vocês terem uma visão geral de como ficou essa nossa aplicação aqui. Então, nós temos aqui a parte do proxy reverso, do WSGI, o core da nossa aplicação, um banco de dados isolado, separado, um sistema de cache também isolado, separado, um arquivo de storage para arquivos estáticos e um sistema de fila aqui para as nossas tasks, ok, pessoal? Então, basicamente, é esse desenho aqui que eu queria mostrar para vocês de um sistema que quando vocês forem fazer deploy da sua aplicação, caso você esteja abrindo a sua própria empresa ou você vai trabalhar numa própria empresa, você tem que entender que não é só o seu projeto que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com várias coisas externas também, como, por exemplo, um sistema de cache, um storage, tudo aqui que a gente já viu, um sistema de filas e tudo mais, e diversas outras coisas que a gente poderia ter aqui. Então, eu fiz um diagrama razoavelmente simples, a gente poderia ter muito mais coisas. Mas isso daqui é o básico para você ter um sistema escalável, altamente profissional, que vai funcionar com dezenas de milhares de requisições, ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha de dar recado para vocês. Não se esqueçam de se inscrever na PAIS Tech Week 4.0. A gente vai desenvolver juntos uma aplicação absolutamente completa. É inacreditável a aplicação que a gente desenvolve em apenas uma única semana, dia 4 a 10 de julho. Depois do dia 10 você não consegue mais participar do evento, então fica muito atento para você não perder de forma alguma. Entra lá, primeiro link da descrição e se inscreve na PAIS Tech Week 4.0, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima.